Vamos nos colocar em pé mais uma vez, brevemente, para uma breve oração, para nós consagrarmos a Deus esta palavra, para que Ele possa falar ao meu coração e ao seu coração, e que eu possa ser um canal de bênção sobre a vida de todos. Que Deus cale a minha boca, que não use palavras persuasivas de conhecimento humano, mas palavra dEle, que é poder e vida para todos nós. Então fechamos os nossos olhos, por gentileza. Amado Deus e Pai, nós neste momento queremos nos colocar na Tua santa presença. Querido Deus, nós queremos Te pedir que Tu possa estar, Senhor, liberando do Teu trono bênçãos sem medida sobre todas as nossas vidas, Pai. Que Tu possa estar me usando, Deus, como um canal abençoador para a Tua igreja, Senhor. Porque se Tu me escolhestes para este tempo, é porque Tu tens um propósito muito grande também para a minha vida, Pai. Porque aquele que ministra muito mais aprende junto com a própria igreja. Que Tu possa, Deus, estar derramando não só bênçãos sem medida, mas vida, saúde. Que o Teu reino se estabeleça na vida de cada irmão aqui presente, Pai. Que o Teu reino não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Oh Deus, nós desejamos que essa Tua justiça, Pai, se estabeleça verdadeiramente na vida de cada um, Senhor. E que a Tua palavra nesta noite vá e produza o efeito pela qual ela será enviada, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim oramos agradecidos pela vitória que Tu já nos concedestes antes mesmo de ministrar. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, é um privilégio muito grande estar compartilhando a palavra, estar cumprindo com o chamado, estar podendo compartilhar com vocês aquilo que Deus tem tocado no meu coração. Nós estamos na 4ª semana das 9 semanas de Neemias, e cada semana tem uma palavra, um norte, para que nós possamos pôr em prática e possamos a cada dia crescer em graça e estatura, porque o nosso alvo é Cristo, e nós temos que ter a mente dele. Amém? Eu gostaria que você, que trouxe a sua Bíblia, abrisse lá no texto base da palavra de hoje, em Neemias, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. Neemias, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Pode deixar essa luz aqui que eu vou tentar ler sem óculos. Será uma graça, que é um favor imerecido da parte de Deus. Então toda hora tem que estar colocando e tirando o óculos. Neemias 2, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ó, tem alguns que não acharam, vamos aguardar alguns segundos aí. Fica aí depois de 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, Esdras, na sequência de Esdras, Neemias. Todos acharam? Então vamos para a palavra. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Amém? 3 coisas me chamam a atenção em Neemias. O nome Neemias é Yahvé conforta, Yahvé consola. Neemias, ele nasceu no cativeiro, na Pérsia, capital Suzã, e lá tinha o rei Artaxerxes I, que era o rei daquela época, e o reino de Judá, o reino do sul, em Israel, estava com os muros derribados, as portas queimadas, estavam desprotegidos, porque naquela época os juízes julgavam as portas, e como as portas estavam queimadas da cidade de Jerusalém, eles não tinham sequer justiça, eles estavam vulneráveis. E
estavam suscetíveis a roubos, a toda a miséria, porque foi um período pós-cativo na Babilônia, na época de Nabucodonosor. Foi um período pós-Nabucodonosor. Depois de Daniel, Esdras e Neemias estavam mais ou menos na mesma época. E o irmão dele, mais um grupo de pessoas, o irmão Hanani, veio no mês de Quisleu, que no nosso calendário é o mês de dezembro, até Suzã, onde se encontrava Neemias, e veio trazer um relato de como que estava o povo em Judá. E o povo em Judá, eles estavam totalmente destruídos. Aqueles que ainda não tinham sido cativos para a Babilônia naquela época, que ficaram 70 anos cativos. E Neemias se entristeceu. E ele se recolheu e prostrou-se a orar. E orou durante 3 meses. E no mês de Nissan, que no nosso calendário é o mês de março, ele se dirigiu ao rei Artaxerxes e pediu autorização para o rei, para ele retornar a Jerusalém, a Judá, e reconstruir os muros de Jerusalém. E achou graça ao coração do rei. Uma coisa que me chama a atenção também em Neemias, a ocupação dele. Ele era copeiro. Olha a profissão dele. Ele era aquele que provava o vinho do rei, para ver se o vinho não estava envenenado, e aí o rei podia tomar. Que bela profissão, o que vocês acham? E ele também, ele era mordomo do rei, que na palavra em hebraico, a palavra original mordomo é misvá, que significa conselho. Então, Neemias, ele era conselheiro do rei. E ele se dirige ao rei, e o rei vê que ele estava entristecido. E perguntou a Neemias: Neemias, o que se passa? Você está sempre alegre, eu vejo que você está abatido. E aí ele fala da situação do povo dele. Embora Neemias tenha nascido no cativeiro, ele não nasceu em Judá, em Jerusalém, mas o sangue dele era com os irmãos dele, com o povo hebreu. E ele se compadeceu. Olha só, se o próprio nome dele é Yavé, conosco, Yavé consola, é Deus agindo na vida de Neemias para usá-lo e consolar o seu povo. Então, se você estiver passando por qualquer situação adversa, creia que Deus sempre vai enviar um Neemias, uma pessoa, um amigo, um parente, um colega, para te consolar, para te confortar. Às vezes um líder de célula, às vezes um colega de trabalho, e essa pessoa vai estar trazendo uma palavra de conforto, emprestando o seu tempo, os seus ouvidos, o seu amor para te consolar e te confortar. Outra coisa que me chama a atenção em Neemias é a sua empatia, é sentir o que o outro está sentindo. Imaginem, Neemias nem nasceu junto com o povo dele, e sentiu a dor do povo dele que estavam desassistidos, com os muros derribados, as portas queimadas. Ele se colocou no lugar do outro. Será que nós nos colocamos no lugar do próximo quando este passa por alguma tribulação? Ou nós simplesmente dizemos: não, a vida é assim, é isso mesmo, bola para frente? Ou você consegue ajudar o próximo, se compadecer dele, investir o teu tempo, investir os teus recursos para ajudar o teu irmão? Será que você é um Neemias na vida das pessoas que você conhece, na vida dos teus familiares? Pense nisso. Essas 3 coisas me chamam a atenção. Só que um detalhe: o rei Artaxerxes, primeiro, ele determinou a Neemias, pediu a ele que ele desse um tempo para voltar. E aqui eu vou falar de 2 coisas. Primeiro, na verdade são 3 coisas, uma está dentro da outra. Temos 2 ensinamentos a respeito da reconstrução e do prazo. Primeiro, quem está acima de nós vai ser usado por Deus para nos abençoar. Gente, Deus sempre vai enviar alguma pessoa em algum momento em que você mais precisa para te abençoar. E às vezes você vai dizer assim: puxa, foi Deus que te mandou, você é um anjo na minha vida. Já aconteceu alguma vez com alguém em uma situação dessas? Levanta a mão, por gentileza. Com a maioria de nós, comigo também. Às vezes parece que tem um abismo na nossa frente, que o próximo passo é morte. E aí Deus põe uma ponte invisível. Aquela pessoa que aparentemente do nada, mas no mundo espiritual está sendo trabalhado para cooperar a teu favor. E vem e te ajuda, te estende a mão. Só tem um detalhe, gente. Tem pessoas que não sabem aceitar essas ajudas. Elas aceitam, mas abusam daquele que está estendendo a mão. Não matem a galinha dos ovos de ouro, a pessoa que está te ajudando. Ela estendeu a mão, amém, aceite a ajuda, mas depois também estenda a mão para outro. E
Ingratidão retribua essa pessoa. Porque tem pessoas que acabam abusando daqueles que querem ajudar, né? É um líder de célula, a pessoa acha que está há 5 anos na igreja e há 5 anos ligando para o seu líder, perguntando para ele sobre uma mesma situação, o que ele faz? Puxa, tem 5 anos, mas é bebê na fé, porque ele não amadureceu. Não é tempo de igreja, é tempo de busca a Deus, que dá o tempo da maturidade. Não são os anos de banco na igreja. Então, não matem aquela pessoa que vai estender a mão para você ajudar no sentido de sugá-lo, mas simplesmente de aceitar a ajuda até o limite que ele quer te ajudar e agradecer e orar agradecendo, abençoando a vida dele também. Uma outra coisa que eu tiro de ensino desta parte, com relação ao que o rei Artaxerxes fala para Neemias, é um prazo. Nós temos que ter prazo para tudo aquilo que nós vamos fazer na vida, senão as coisas não acontecem. E sobre o prazo, eu vou falar no final. Eu vou tentar, dentro do tempo que eu tenho aqui, compartilhar tudo que Deus falou ao meu coração e eu busquei para compartilhar com a igreja. Vou tentar, num poder de síntese, compartilhar nesse tempo. Mas a segunda coisa de ensinamento nesta passagem é a seguinte: quando demoramos a reconstruir, nós desanimamos. E somos propensos a desistirmos de nossas reconstruções. Por isso, termos um prazo é um estímulo à nossa fé. Quantas vezes nós vamos nos lançar a um projeto e, por alguma razão, nós vamos postergando, procrastinando, adiando, transferindo, e dali a pouco nós desanimamos. É ou não é verdade? Gente, o que eu quero falar para vocês aqui nesse momento? Eu quero falar 2 coisas para vocês. Eu quero falar sobre ânimo. Você está animado essa noite? Senti firmeza. Mas diz que tudo aquilo que é estimulado, a pessoa responde e ela consegue dar o melhor dela. Eu vou repetir a pergunta: você está animado essa noite? Amém? Melhorou. Ou seja, nós precisamos de estímulo. Nós precisamos ser motivados, de alguém que nos incentive, de alguém que nos conduza, de alguém que nos oriente, nos dê a direção daquilo que nós temos que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, quanto vai nos custar fazer, aonde fazer. Perguntas básicas. Você está só ouvindo ou está copiando? Eu vou sugerir que quem tiver caneta e papel possa estar anotando, porque eu vou discorrer de muitas referências bíblicas na sequência e não vai dar tempo de anotar tudo, mas se você anotar as referências, pelo menos você vai lembrar parte do conteúdo. Isso está sendo filmado também, vão poder assistir novamente, se assim o desejarem. Amém? O que é o ânimo? João capítulo 16, 33, não precisam abrir porque agora eu vou acelerar nas referências bíblicas. Diz o seguinte, Jesus falando: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, ânimo é o atributo da alma, é aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos leva para frente, é aquilo que nos traz, nos dá um up. Imagina a pessoa desanimada, ela não tem força, ela não consegue sair do lugar. E para falar mais sobre ânimo, eu tenho que falar o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Desânimo. Mas eu vou falar de desânimo, mas para animá-los, não para desanimá-los. No sentido de, entendendo um pouco sobre desânimo, nós vamos saber como proceder, como agir, para nós vivermos uma vida com mais ânimo, com mais disposição. Porque as adversidades estão aí. No mundo tereis aflições, Jesus acabou de falar aqui. E um detalhe, a palavra de Deus é viva e eficaz e se renova a cada dia. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro onde o autor está presente. Tudo que eu estiver falando aqui, é Deus através da minha vida, falando a mim e a você. Amém? Bom, de tudo que eu vou compartilhar agora, nos próximos minutos, é lógico que eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar um assunto e nem tópicos que dá para se dizer que é quase infinito quando se trata de assuntos nesse nível, com relação a desânimo, ânimo e perspectivas de vida. Mas o que causa o desânimo? Quem quiser copiar, fica à vontade, né? Primeiro, o poder da comunicação negativa. Olha só, uma palavra má, uma palavra de ódio, uma palavra de raiva, uma palavra desmotivadora vai te causar desânimo. É um pai que chega para o filho: quanto tirou na escola? Eu fui mal na prova. Não sei, mas tu é burro, tu não estuda, tu não vai ser nada quando crescer.
criança cresce, quando ela cresce ela não é nada. Palavra tem poder. Palavra de desânimo, palavra de derrota. Imagina, poder da comunicação negativa, a gente acaba com uma vida. Segundo as pesquisas médicas, 80% das enfermidades são psicossomáticas. Ora, se são soma, começa na mente, soma no corpo. Depressão, tristeza profunda, das situações adversas da vida, que eu vou falar na sequência, vai somar no corpo. Em algum lugar vai estourar. Começa com uma gastrite, uma azia, uma gastrite, vai para uma úlcera gástrica, daqui a pouco está com câncer de esôfago, está repreendido em nome de Jesus. É as situações da vida. É isso que acontece de um modo geral. Agora, lá em 1 Reis 18, o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal. Ele orou, veio fogo dos céus, ele chamou os seus e veio fogo dos céus e ele depois, com os seus, matou todos os profetas de Baal. Mas olha o que aconteceu. Depois de Jezabel, ela chegou e mandou dizer para Elias que iria matá-lo. E Elias foi para uma árvore, se repousou numa árvore, orou a Deus e pediu para morrer. Um homem que fez descer o fogo dos céus, matou, se eu não me engano, centenas de profetas de Baal. 400? Quem dá mais? 400 e alguns profetas de Baal. Amém. E depois dessa vitória, ele vem ter medo de uma mulher. Gente, depois de uma grande luta, de uma grande vitória, a tendência nossa é nós nos esvaziarmos, nos esgotarmos. Mas aí que nós temos que orar e buscar mais a presença de Deus para nos fortalecermos. Porque nesta fraqueza que vem o inimigo das nossas vidas e muitas vezes consegue nos desanimar e a gente acaba, às vezes, depois de uma grande vitória, pedindo até para tirarem a vida. Não desanimem. Palavras de estímulo. 1 Samuel 17. O gigante Golias desafiou todo o exército de Israel. E o exército temeu. Palavra negativa. Deram ouvidos. Outra referência. Números 13 e 27. Os 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. Foram 12 espias. Quando os 12 espias voltaram da terra de Canaã, que a maioria, ou quase todos vocês conhecem essa história, voltaram com um relato para o povo. 10 deles voltaram com um relato negativo. A terra mana leite e mel. Até trouxeram cachos de uva carregando nos ombros, imagine o tamanho da fartura, o tamanho do cacho. E 10 deles vieram com uma palavra de desânimo para aquele povo que estava no deserto. E o povo deu ouvido aos 10 e não aos 2 que disseram: a terra mana leite e mel, se Deus prometeu, nós vamos conquistar, essa terra é nossa. Se Deus prometeu para você aquela vitória que você tanto espera, seja uma causa na justiça, seja uma doença, seja depressão, seja o que for, a vitória é certa no tempo de Deus, porque Ele prometeu, é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele prometido, Ele cumprirá. Palavra de Deus. Guarde no coração e a vitória está nas tuas mãos. Quando você tem um projeto, o que normalmente acontece? A gente compartilha com algumas pessoas. E a palavra de Deus diz, gente, prestem bastante atenção. O calor, essa hora, um só falando, dá um pouquinho de sono. Façam um esforço espiritual aí para ficarem acordados. Mas o que acontece? Quando nós temos um sonho, um projeto de vida, muitas vezes nós compartilhamos com algumas pessoas, e está certo. Só que a Bíblia nos orienta para nós sonharmos os sonhos com quem sonha os mesmos sonhos. Ou seja, com quem confessa a mesma fé, com quem teme o mesmo Deus. Porque se você compartilhar com outras pessoas, o que vai acontecer? Palavras de desânimo. Você não pode, você não consegue, você não merece. Isso não é para ti, você está sonhando demais, deixa de ser sonhadora. Não, imagina, tu não tem condições, olha de onde tu saiu. Você está querendo ser médico? Você está querendo ser um advogado? Você está querendo fazer pós no exterior? Não, isso não é para ti. Não dê ouvidos. Na Bíblia existem mais de 8.000 promessas. Se você quer essas promessas para você, eu sugiro que leia uma Bíblia. Porque se você não lê e não conhece, você não toma posse. Se você não toma posse, ela não acontece na tua vida. E aí você pensa, puxa, por que certas coisas não acontecem na minha vida?
Claro que tem o tempo determinado de Deus, tem os propósitos de Deus, mas muitas vezes nós não entendemos que planos e que propósitos são esses porque não o conhecemos. E por que não conhecemos? Porque não lemos a Bíblia, porque é Deus falando conosco. Eu estimulo que leiam todos os dias. Se você ler 3 capítulos durante 6 dias e 5 no 7º da semana, que pode ser um sábado ou um domingo, em 364 dias você lê toda a Bíblia. Eu digo isso porque eu já fiz algumas vezes. Você lê a Bíblia em um ano, lendo 3 capítulos por dia durante 6 dias e no 7º dia lendo 5. Não se torna pesado. 15 minutos, 30, 45 por dia. Dê a primícia do teu dia para Deus. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as... Olha o que é a palavra. Não é as demais coisas vos serão acrescentadas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí você tem que ler a Bíblia, entender o contexto e quais são estas coisas. E a maioria aprendeu, como eu no passado, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, é todas estas. Que estas coisas são o que há de comer, de vestir e de beber, não se preocupem. É isso que Deus está dizendo para você. O básico, não se preocupa. O demais, você corre atrás. O básico Deus está te dando. Amém? Vamos lá. E nem comecei, são 8h25. Segundo, a maneira como você encara as adversidades é as causas do desânimo. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você está passando por lutas e você se mostrar frouxo nesse momento, você já está derrotado. Você não deve olhar o problema. Toda vez que nós focamos no problema, o problema aumenta. Vou perguntar para vocês: quantas vezes na vida vocês passaram, como nós já passamos, estamos passando e iremos passar, porque no mundo tereis aflições, mas é para nós termos bom ânimo. Quantas vezes nós passamos por certos problemas e superamos, e ao olharmos para trás, nós olhamos que não era tão grande quanto nós imaginávamos que era. E sofremos durante o processo de conquista daquele objetivo. Gente, mais de 90% das situações que ocorrem na nossa vida, dos problemas, eles não são do tamanho que nós imaginamos. Nós é que dimensionamos ele na mente. E aí nós acabamos muitas vezes sendo derrotados por ele. Então, toda adversidade, nós temos que buscar as soluções e olhar para a solução. O alvo, o foco, a visão é para a solução. Outra coisa que causa desânimo: as terríveis lutas da vida. Todos nós passamos. 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. O apóstolo Paulo falando a Corinto. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. O apóstolo Paulo foi apedrejado, ele foi humilhado, ele foi preso, e ele sempre agradecia a Deus, porque o alvo do apóstolo Paulo era a vida eterna em Cristo Jesus. O alvo dele era o que era maior. Toda vez que você olha para a solução, para o que é maior que você, para Deus, para Jesus, o problema se torna ameno, o problema fica menor e fica mais fácil de transpormos. Falo isso por experiência própria, né? Quem estava presente no nosso testemunho, meu e da Elaine aqui na igreja, pode relembrar algumas coisas do que nós individualmente, nas suas vidas anteriores ao nosso casamento, passamos. Outra situação, outra referência, as terríveis lutas da vida. 2 Coríntios 7, 5-6. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, o apóstolo Paulo falando, a nossa carne não teve repouso algum, ele não teve sossego, ele não teve descanso, ele era perseguido. Tentavam matar ele a todo custo. Antes de tudo, em tudo, fomos atribulados por fora, combates, temor por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Deus manda pessoas para consolar a tua vida. Outra questão que causa o desânimo. Eu vou falar o que causa o desânimo, as consequências desse desânimo e o ânimo. Questões biológicas e patológicas. Uma enfermidade, isso causa desânimo. Questões, digamos, hormonais. A mulher está na menopausa, está lá com fogacho, né? Isso causa desânimo, né? Segundo elas, isso não é nada agradável. Isso causa desânimo, certo? Então, questões biológicas e patológicas também causam desânimo e faz parte da vida, né?
Quem quer viver 70, 80, 90 ou passar dos 100 anos, nós vamos perder energia, não vamos ter o mesmo vigor físico de quando jovens, mas nós temos que sempre ter o ânimo e a confiança em Deus de que o maior é a vida eterna. Outra questão, ações do diabo, isso nos causa desânimo. Gente, nem tudo que acontece na nossa vida, o diabo é o culpado. Muitos colocam a culpa somente nele. Porém, tem situações que são as nossas escolhas erradas que fazem com que nós acabamos tendo problemas ali na frente. Se nós, conhecendo bem a palavra de Deus, ao fazermos uma escolha, orarmos antes, pedirmos direção, Deus vai falar, vai usar alguém. Você passa na rua, vê um outdoor e lá tem uma frase que te dá uma direção daquilo que você está buscando e é Deus falando contigo. Deus fala através da natureza, Deus fala de várias formas. Se nós estivermos conectados com Deus, nós estivermos com os ouvidos atentos, nós vamos saber ouvi-lo e saber o que fazer para superar as adversidades e termos vida, e vida em abundância. Outra situação, uma visão errada da vida. Mateus 6, capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte, é uma parte B do versículo ali, entre o 22 e o 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A maneira como você vê a vida é a maneira como ela vai se suceder contigo. Muitas pessoas só veem desgraça. Eu sei que na televisão a maior parte é isso mesmo, escorre sangue, enfim, é tragédias, mas a maioria das pessoas só veem isto. É desgraça, é enfermidade. Tem pessoas que dói alguma coisinha e acham que já vai morrer. Acho que já está com câncer, acho que já está com uma enfermidade que vai levar ela na semana seguinte. Então nós temos que parar de ver desta forma, gente. Pelo amor do Pai. Olhem para o lado bom da vida. Aquele que crê em Cristo, aquele que crer em mim, Jesus fala, está salvo. Aquele que não crê já está condenado. Nós, hoje, aqui, nesse momento, já temos a vida eterna. Então nós já estamos vivendo a vida eterna. Não temos que nos preocupar com que é a vez de comer, de beber ou de vestir, que é estas coisas que Deus acrescenta. Se nós já temos a vida eterna, o que pode nos abalar? Nós temos simplesmente aqui amar. É o que Deus, além de nos comissionar a levar as boas novas, nos deu um novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, e ao próximo como a ti mesmo. O princípio do Evangelho é o amor. E Deus fala, Deus é amor. Deus não diz que Ele tem amor, Deus é amor. Se Deus é amor, Ele está dizendo para nós sermos amor. O nosso olhar tem que transmitir amor. Os nossos gestos têm que transmitir amor. O nosso toque, o nosso falar, o nosso andar, o nosso deitar, tem que transpirar amor. É isso que Deus diz para nós. Nós somos imagem e semelhança dEle. Qual o resultado do desânimo? Aqui que é o perigo, gente. O que pode acontecer como resultado do desânimo? Primeiro, desejo de morrer. A pessoa desanimada, muitas têm esse desejo de morrer. Êxodo 14:11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que não nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? O povo sai do Egito, está no deserto, e deserto, gente, é passagem. Não é lugar de nós vivermos no deserto. É para passarmos pelo deserto. Aquele que está vivendo no deserto, ele não está ouvindo a Deus. Porque todos nós, para chegarmos na próxima conquista que Deus vai nos dando, terá adversidades. E essas adversidades são os desertos da vida. E o povo aqui desejou morrer. Desejou voltar lá para o Egito. Não estava olhando a promessa, que era Canaã, que era a terra prometida. Segundo, resultado do desânimo. Segundo, perda de objetivos, ideais e sonhos. O povo de Israel tinha objetivos, metas e um alvo, que era chegar a Canaã. Eles começaram a murmurar e perderam o desejo de conquistá-la. Ainda vai os 12 espias, 10 voltam com aquele discurso negativo. Eles creram nos 10 e não nos 2.
Não olharam para a promessa, olharam para a adversidade. Tinha gigantes, muralhas, e acabaram desejando a morte. Esse é um dos perigos para o desanimado. Outra, paralisa totalmente a nossa trajetória. A pessoa desanimada, ela paralisa, ela trava, ela não se mexe, ela não anda, ela não prospera, ela não consegue ter força para pensar o que fazer, como fazer para sair dessa situação. Aí ela vem num culto, aí ela ouve alguém que diz que tem de bom ânimo, porque venceu o mundo, que foi o próprio Jesus, e ela sai mais animada, sai mais disposta, muda o pensamento, muda o sentimento, muda o comportamento, e o resultado muda. Você tem que mudar a sua mente. Romanos 12:2 fala muito disso. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo em algumas versões, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente em outra versão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que mudar a maneira de você pensar. Amém? Glória a Deus. Último aqui dessa parte das consequências do desânimo. Não que sejam só estas, são muitas. Mas o tempo não permite, e queria eu ter 1h30 para conversar com vocês. Vocês não iam me aguentar, talvez sim. Perda do equilíbrio emocional. A pessoa desanimada perde o equilíbrio emocional. Ela choraminga por qualquer coisa, ela desanima por qualquer coisa. Qualquer adversidade, qualquer pedregulho é uma parede. Para a pessoa animada, uma parede é uma etapa. Para o desanimado, um pedregulho é um entrave, ele para. E ele é desequilibrado emocionalmente. Agora você vai falar para a pessoa que está ao teu lado aí, né? Nós darmos uma acordada, né? Show desânimo! Ah, acordei alguns aqui. Show desânimo, esse corpo não te pertence. Amém. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém. Acordei uns aí que estavam animados, né? Amém. Ok. Quero perguntar para você. Você quer ser uma pessoa de bom ânimo, sim ou não? Sim. Ó, estão animados. Obrigado por me ajudarem. Vocês são os amores. O que produz ânimo? Primeiro, tenha fé. Creia. A fé é o elemento ativador do ânimo. Aqui em Marcos 5, 25 e 29, o caso da mulher do fluxo de sangue. Imagina aquela mulher, 12 anos, com aquele problema do fluxo de sangue, gastou todas as economias, todo mundo conhece essa história, não vou me prolongar nela, mas no meio da multidão, ela toca nas vestes de Jesus, e de Jesus sai poder, e ela é curada instantaneamente, e Jesus olha para a multidão, quem me tocou? Ô mestre, todo mundo te tocou, você está no meio da multidão, imagine uma multidão, onde você foi a última vez, o povo se empurrando, para cá e para lá, e aquela mulher tentando chegar em Jesus, e tentava chegar, aquela multidão empurrava ela para um lado, empurrava ela para o outro, ela tentava tocar e não conseguia, e vinha e voltava, e dali a pouco ela vai e toca, e sai poder de Jesus, ela é curada instantaneamente. Oh, glória! Persistência, energia, determinação, garra, vontade de vencer. É vencer ou vencer. Deus nos criou para sermos vencedores, termos comunhão com Ele, e termos vida eterna em Cristo Jesus. Ponto final. Amarmos uns aos outros e a Ele em primeiro lugar. É básico, é simples, é prático. O Evangelho tem que ser prático. A teoria é para pôr em prática, para nos trazer o conhecimento do que devemos fazer. Outra parte aqui. Ainda em Marcos aqui, Deus fala para essa mulher do fluxo de sangue, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Não é livros motivacionais, que até são bons, mas tem que filtrar pela palavra, para você não ser conduzido a um pensamento distorcido da verdade. Em Hebreus 11:1 fala, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Você tem que ter certeza do que te espera. Você tem que ter certeza da tua vitória. Você tem que ter certeza das coisas que te esperam e estarem convictos daquilo que você não vê. Aí você crê, aí você conquista, aí você avança, aí você prospera. Salmo 30,
Verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está nos dando ânimo. Nós podemos até chorar, mas quantas noites? Vocês estão comigo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é que nós vamos chorar uma única noite na vida, mas para cada adversidade, Deus está falando comigo e com você. Você pode chorar uma noite. A segunda você vai agradecer a Deus, porque a palavra diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Dá vontade de falar tanta coisa, gente, quando vem, mas... oh, glória. Salmo 37, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós no futuro. A fé em Jesus produz ânimo. Creia. Segundo, que produz ânimo? Ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele foi difamado, caluniado, apedrejado. Em Atos 13, 5:2 ele fala: os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Você está apanhando, você está sendo chicoteado, você está sendo caluniado, você está sendo difamado, e você olha para os céus e diz: Senhor, glória a Deus por isso. Eles não sabem o que fazem, porque a vitória tu tem para mim, já está certa, e por eu crer em ti, eu vou avançar, e avançando eu vou conquistar. Não dê ouvidos, não dê ouvidos. A escolha é sua, a consequência também é sua. Ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa para produzir ânimo, a palavra de Deus. Como eu falei antes, a Bíblia é o único livro em que o autor está presente, gente. Às vezes as pessoas dizem assim: mas Deus não fala comigo. Mas você procura? Deus se esqueceu de mim, mas você lembra dele? Deus está falando com muitas pessoas agora aqui. Não reclame, não murmure. Por murmuração o povo morreu no deserto. Imagina aquela pessoa, você é casado, e aquele marido que só reclama da comida fria, reclama de tudo. Enfim, eu não consigo nem vir à mente aqui reclamações, mas está toda hora. A mulher tem vontade de mandar para a mãe dele de volta. Ao contrário, é verdadeiro. Aquela mulher rixosa, aquela mulher que só fica porque eu vou voltar para casa da minha mãe, porque não sei o quê. Gente, homem nenhum aguenta. Por isso que Deus não suporta a murmuração. Você sabe o que é murmurar? Murmurar é não crer em Deus. Murmurar é dizer: Deus, eu não confio em ti. Murmurar é dizer: Deus, tu não existe. Gente, não murmurem. Em tudo dai graças. Quarto, para produzir ânimo, vida voltada para o mundo espiritual. Tanta coisa para falar e o tempo estourando. Quem me aguenta mais uns minutos aí, diga amém. Glória a Deus pelo amém de vocês. Glória a Deus pelos que ficaram em silêncio. Que Deus te abençoe. Vida voltada para o mundo espiritual. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, e a vida eterna é o maior prêmio que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Se é para Deus, pode ser melhor esse aplauso. Aleluia. Outra coisa que produz ânimo, pense coisas boas. Lamentações 3:21 é fantástico. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que Deus está dizendo para nós? Para nós trazermos à memória só o que nos dá esperança. O que não nos dá esperança deixa de fora. É isso que diz esse versículo. Quero trazer à memória tudo que pode me dar esperança. O que não dá esperança para você, não deixem vir à memória. E você obedecendo a palavra, as bênçãos vêm. Filipenses 4:8. Esse versículo eu amo muito. Amo todos. Alguns a gente tem uma identificação maior. Olha que texto fantástico. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é
verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora eu vou repetir para você raciocinar em cima, refletir. A palavra diz para nós refletirmos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Grave esse capítulo, Filipenses 4, verso 8. Tenham ele gravado para que toda vez que venha outros pensamentos, se vocês, isso será que é de Deus? Vá lá. Ele é puro? Ele é amável? É de boa fama? É justo esse pensamento que está vindo à minha memória? Você filtra com a palavra de Deus. E aí você tem a direção se deve ir para aquele caminho ou por aquele outro caminho. É a palavra que vai nos dar o norte. Vocês conseguem entender isso? Pense somente coisas boas. Penúltimo, uma visão otimista da vida. Mateus 6,22. Lá no começo eu li Mateus 6,23. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Aqui é o contrário. Se os olhos são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A maneira como você vê a vida, você tem que ter uma visão otimista da vida. Pare de ver desgraça. Pare de ver situações que não levam a lugar nenhum. Ou não deixe isso entrar na tua estrutura psicológica e fazer parte da tua vida. Anule isto. Você tem o controle da tua vida. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Olha que interessante isso. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-lo, porque elas se discernem espiritualmente. Tem coisas que vocês só vão entender do mundo espiritual se vocês estiverem conectados com a palavra, porque Deus vai dar a revelação para você e você vai discernir espiritualmente o que você está querendo saber, porque o mundo não consegue discernir. Vocês conseguem entender isso? Por isso, gente, nós temos que buscar mais a Deus para sermos imagem e semelhança dele cada dia mais, que o nosso alvo seja Cristo. Última coisa que nos traz bom ânimo, boas palavras, palavras de encorajamento. 2 Timóteo 1,16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. O apóstolo Paulo falando de Onesíforo, ele era um homem, digamos, o palhaço da corte, ele era engraçado, ele era um homem que contava piadas gospel para Paulo, e Paulo ria, se agradava e se animava. Ele lá levando chicotada, chibatada, pedrada, sendo perseguido, tentando matar ele, e vinha Onesíforo com uma piadinha gospel, e o Paulo, coisa boa, Onesíforo, que bom tu está comigo. Sempre Deus vai colocar pessoas agradáveis ao teu lado para levantar a tua moral, tua autoestima, tua vida, teu ânimo, teu ser todo, ele vai levantar. Deus vai usar pessoas para levantar a tua vida, e hoje está me usando para levantar o teu ânimo. Seja animado, viva com alegria. 2 Coríntios 7, 5, 6 diz o seguinte: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. O apóstolo Paulo falando a Corinto. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. É o que eu acabei de falar, que Deus manda pessoas para nos animar. Mateus 9,2. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados todos os teus pecados. Deus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. E se Ele lançou no mar do esquecimento, Ele nos deu vida, e Deus nos deu vida em abundância. Se nós ainda não temos essa vida abundante, é porque nós ainda não estamos no prumo de Deus. Nós ainda precisamos ajustar algumas áreas da vida para entrar no prumo. Quando nós alinhamos com o desejo e a vontade dEle, nós alinhamos com o prumo dEle, meu amigo, meu irmão, as promessas de Deus se estabelecem na nossa vida, e muitas vezes mais rápido do que pensamos. Às vezes ela não chega porque nós estamos desalinhados, estamos com a geometria que nem um automóvel fora do eixo, fora de sintonia, e quando entramos nessa sintonia, Deus vai abençoar, porque o pecado faz separação do homem de Deus, e aquele que está em pecado não está em Cristo.
indo para a parte final, Marcos 5, 35 e 36, a ressurreição da filha de Jairo. Jesus também falou, não temas, crê somente. Boas palavras, Jesus está dizendo, a filha de Jairo estava morta e o pessoal não zombe, não tirem tempo de Jesus, deixa ele lá, deixa ele quieto. E aí Jesus disse, não temas, crê somente. Nesse momento, nessa hora, Deus está falando comigo, está falando com você. Não temas, crê somente. Aquilo que te causa temor, não temas, porque o medo é ausência de fé. Todo aquele que está com medo está com ausência de fé. Aqui nós temos que proferir palavras de ânimo, palavras abençoadoras, né? Diga para a pessoa ao seu lado uma palavra abençoadora. Por exemplo, Deus tem uma vitória para a tua vida, Deus tem o melhor para você, Deus quer que você vença, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você case, Deus quer que você passe no vestibular. Dê uma palavra de ânimo. Deus quer que você conquiste, Deus quer que você tenha projetos novos, Deus quer que você realize, Deus quer ver você prosperar. E eu digo para você, o melhor de Deus está por vir na tua vida a partir de hoje, amém? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele esse aplauso, aleluia. E qual o resultado de quem tem bom ânimo? Uma vida de alegria, uma vida de garra, uma vida de disposição, uma vida de projetos, uma vida de sonhos, uma vida de conquista. Isso é uma vida de quem tem bom ânimo, é isso que Deus quer para nós nesta noite. Mas para finalizar, eu falei que eu ia falar sobre ânimo e desânimo, mas tem algo chamado prazo. Tudo tem prazo de validade. Até o nosso tempo aqui nessa primeira etapa da vida eterna tem validade. Ou a vinda de Cristo antes ou a nossa partida antes. Que tempo você colocou para quitar aquela dívida que você tem? Que data você colocou no papel? Não colocou? Não vai quitar tão cedo. Que prazo você colocou para construir a tua casa? Metas, gente, estabelecer metas. O que é um sonho? Uma meta nada mais é que um sonho com data. Um sonho sem data é fantasia. A pessoa fica sonhando, fantasiando. Um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou casar, um dia eu vou fazer faculdade, um dia eu vou emagrecer. Deixa eu puxar a barriga. Um dia eu vou fazer curso de inglês, um dia. Escute. Um dia não tem no calendário e nem uma hora no relógio. Você encontra pessoas na rua e diz assim, fulano, tudo bem, como é que vai, tudo bem. Aparece lá em casa, a qualquer hora eu vou. Quando é que ela foi? Passou uma semana, passou um mês, passou um semestre, passou um ano. Agora, se você encontra essa mesma pessoa e ela diz assim, fulana, dona Ana, aparece lá em casa. E a Ana olha para ela e diz assim, pode ser sábado? Ela, Sim, pode ser sábado. Pode. Pode ser às 14 horas ou às 18. Às 18. 95% provavelmente elas vão se encontrar no sábado às 18 horas. Estabeleça data, prazo, escreva no papel. Quando você quer conquistar as coisas não caem do céu. Deus nos dá a direção. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele pediu para o povo, tirem a pedra. Ora, se Jesus ressuscitou Lázaro, por que ele não fez assim com o dedo? E a pedra girou. Né? Energia quântica, física quântica. E girou. Por que ele não fez assim? E aquela pedra se desintegrou? Porque o tirar da pedra está ao alcance do homem. O ressuscitar, que é no sobrenatural, somente Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, faça o que está ao teu alcance, faça o que é natural. Que o sobrenatural, meu filho, que está além das tuas forças, eu resolvo para você. Oh, glória! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, uma pessoa cheia de esperança, definição de esperança, a confiante perseverança no futuro. Tenham esperança de dias melhores, porque a confiante perseverança no futuro significa esperança. Então, o desejo do meu coração, que eu sei que é o desejo do coração de Deus, é que nós, a partir de hoje, ao sairmos daqui, possamos refletir sobre o que ouvimos. Eu mesmo quero ouvir a mim mesmo para poder melhorar e poder em futuros
oportunidades de compartilhar de uma forma melhor, de uma forma mais profunda, que Deus venha a me usar para poder compartilhar o que Ele quer para a igreja e para mim, para que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos aplaudi-lo por isso? Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.